Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do módulo 1 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 1. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. A gente vai começar, literalmente, por um ponto de partida. A termodinâmica pode nos dar como estudo uma série de pontos iniciais de observação. Nenhum deles está exatamente correto ou nenhum deles está exatamente errado. Acho que cada um pode escolher dar início à abordagem desses tópicos em termodinâmica, baseado na sua própria vontade. O que eu decidi fazer então? Primeiro, tornar tudo o menos formal possível. Né? A gente já sabe que muitas das pessoas que se propõem a iniciar estudo em termodinâmica, principalmente os engenheiros químicos no caso, têm uma certa ressalva por acreditar que essa disciplina é um pouco difícil. Então, isso é, claro, uma metodologia minha, a gente vai utilizar a história para contar para a gente como que a termodinâmica se desenvolveu. Acho que a primeira coisa que você deve se perguntar é, poxa vida, eu entrei numa disciplina de termodinâmica para ter uma aula de história. Deve ter alguma razão para isso, eu imagino, mas é natural que você se sinta um pouco desconfiado, talvez. Vou tentar esclarecer por que eu utilizo a história para dar um ponto de partida na termodinâmica, tudo bem? A primeira coisa que a gente precisa pensar é que a evolução do olhar da ciência ao longo da história aconteceu muitas vezes em função das possibilidades que os pesquisadores, estudiosos e filósofos tinham de realizar os experimentos. Veja, a ciência, a filosofia, ao longo da história, ela mostra que a gente só é capaz de entender um fenômeno quando a gente tem possibilidades múltiplas de observação desse fenômeno. Nem sempre a história nos favoreceu com instrumentos que permitiam medir, quantificar, analisar ou mesmo reproduzir alguns dos fenômenos que aconteciam na natureza em condições controladas. Então, é muito importante que o nosso olhar esteja preparado para analisar a evolução do conhecimento ao longo do tempo, de acordo com o tipo de fenômenos que eram possíveis de serem observados, e também, é claro, do tipo de material que se tinha disponível para realizar esses experimentos. Além disso, a linha do tempo, dentro da história, ela funciona como uma ferramenta de análise. Muitas das descobertas ou da qualidade das descobertas que foram realizadas devem ser contextualizadas com o histórico em que essas descobertas foram realizadas. Além disso, eu coloquei aqui uma frase: nem sempre eu sei aquilo que acho que sei. O que significa isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Duas propriedades, e a palavra propriedade está relacionado com ser próprio de ou pertencer a, no caso, de propriedades que pertencem ao ponto de observação da termodinâmica, nem sempre aquilo que a gente acha que sabe a gente realmente consegue definir. Como exemplo principal, a gente pode dizer duas das variáveis e das propriedades mais importantes para nós, que são temperatura e pressão. Por mais que a gente utilize essas palavras desde muito tempo na nossa formação acadêmica, desde inclusive da sua condição pré-universitária, muitas vezes quando a gente precisa realmente entender o que essas propriedades significam, ou até mesmo de onde elas surgiram, a gente não sabe dizer. Então, por mais que isso seja algo cotidiano para nós, hoje em dia, a gente não pode simplesmente admitir que sabe a origem dessas propriedades e talvez conhecer a origem de como elas se desenvolveram, como elas foram medidas e tudo mais, possa esclarecer a maneira como a história evoluiu os conceitos dessas duas propriedades importantes para nós. Além disso, o contexto é tão importante quanto as definições em si. Veja, muitas das observações feitas em ciência, elas são realizadas em épocas, por exemplo, onde não se conhecia a real estrutura das moléculas, não se conhecia a existência de prótons, nêutrons e elétrons, não se sabia que gases eram compostos por elementos químicos. Por exemplo, havia grande parte da história, nós temos a utilização dos quatro elementos, fogo, água, terra e ar, como constituintes da matéria. E não é claro a noção de matéria da forma como nós enxergamos hoje. Então,
muito importante a gente contextualizar o conhecimento para que ele não se torne algo confuso ou obsoleto, ou até mesmo desnecessário. Bom, baseado no que a gente discutiu então sobre a história, vamos dar uma olhada nos antigos conceitos de pressão e de temperatura e em que contexto a gente pode aí entender como que conceitualmente a pressão e a temperatura foram desenvolvidos, iniciando, é claro, pela propriedade pressão. O que a gente pode dizer sobre ela? Bom, antes de mais nada, é importante a gente ter em mente que ar comprimido já era usado como fluido para movimento, né, com motores bem rudimentares, há algo em torno de 2.500 anos antes de Cristo. Já existem registros históricos que dão conta disso. Né? Uma evolução desse processo, que culminou com a pneumática, também tem aí referências da época lá do século I depois de Cristo. Uma outra curiosidade interessante aqui é que, por exemplo, a simples ideia de se fazer vácuo foi, né, desenvolvida, foi admitida a partir de 1650 com os experimentos do von Guericke. Ele demonstrou a existência de vácuo quando, na realidade, havia nessa época aí muita discussão sobre a existência ou não do vácuo. Havia uma ideia de que, na realidade, a natureza tinha um completo horror ao vácuo, que, na medida em que esse vácuo iria se formar, a natureza ia dar um jeito de preenchê-lo o mais rapidamente possível. Hoje em dia, claro, nós sabemos que não é assim. E em 1650, o Otto von Guericke, ele promovia assim umas demonstrações bastante extravagantes das suas ideias. Ele criou duas semi-esferas de metal. Ele conseguia produzir vácuo no interior dessas esferas, que são aqui unidas por um anel de couro. Ele fazia um vácuo bastante rudimentar, mas já era o suficiente para que essas esferas não se descolassem nem com a força de vários cavalos. Então ele adorava aí fazer shows públicos, como se no caso fosse algo quase de mágica. Né? No fim das contas não é mágica, era apenas o vácuo. A gente já tem a ideia de que a pressão é uma força distribuída sobre uma área, mas nessa época, nesse contexto histórico aqui, acreditava-se que era uma força exercida por um fluido como um todo. Um dos primeiros instrumentos de se medir pressão de que se tem notícia é o famoso manômetro de Torricelli, o barômetro de Torricelli, uma vez que ele media a pressão atmosférica, né, do local, verificando aí uma relação entre a altura de uma coluna de mercúrio com a pressão do ambiente. Torricelli desenvolveu esse equipamento lá em 1643. Da mesma forma, a gente pode dar aí uma olhada no que a história dizia sobre o que as pessoas tinham em mente quando a gente falava de temperatura. E a resposta é bastante curiosa. A temperatura ela expressava a ideia de quente e de frio. Mas como assim, quente ou frio? O que é quente para uma pessoa pode ser frio para outra e vice-versa. Então a ideia de quente e frio não é exatamente uma descrição científica das condições de um corpo, mas foi assim que a temperatura surgiu. Tanto é que em 170 depois de Cristo, o Galenos ele idealizou um termoscópio. Obviamente, pessoal, isso é um pouco controverso, né? Tem gente que não atribui a criação do primeiro termoscópio ao Galenos, tem gente que atribui a ele apenas a concepção e não a construção. Enfim, tem toda uma questão histórica aí envolvida. Mas a ideia do termoscópio, como você pode observar aqui nessa imagem, ele tinha um fluido que, quando em contato com uma determinada superfície, ele entrava dentro desse tubo e a altura determinava se o corpo estava aí quente ou frio. Então, se você tirava o termoscópio de uma região quente e colocava no frio, o nível desse líquido aqui modificava e aí você sabia que um corpo era mais quente que outro. Então, a ideia da palavra termoscópio está relacionada justamente com o fato de que não havia uma escala aqui. Era simplesmente determinar se um corpo era mais quente do que o outro. Da mesma forma, na notícia, né, o primeiro termômetro de que se tem notícia foi elaborado aí por Galileu. Mas a gente já vai ver que essa ideia também é um tanto confusa, porque Galileu, na verdade, não chegou a projetar o termômetro, ele apenas concebeu ele, mas nunca executou, ele nunca construiu esse termômetro, que foi construído por um outro pesquisador.
mas, em homenagem a ele, que teve a ideia, o termômetro passou a se chamar termômetro de Galileu. O mais interessante dessa história é que os termômetros de Galileu, os iniciais, eles não tinham escala também. Eles eram muito mais parecidos com termoscópios do que com termômetros da forma como a gente conhece hoje em dia. Para a gente entender melhor como as coisas funcionavam nessa época, vamos então traçar uma linha do tempo dos instrumentos de medida, tanto de temperatura quanto de pressão. Então, veja só, lá nos idos do ano de 1500, a gente tem o Galileu que constrói um dispositivo que mostra a variação de calor, conhecido como termoscópio. Anotem essa informação aqui, pessoal. Variação de calor. Isso aqui nós vamos debater lá em módulos futuros, quando a gente discutir o que é esse bendito desse calor, que acreditem, em 1500 ele não era nem remotamente conhecido pelo que ele de fato representa hoje na ciência, né? Nós temos aí o Santorius, que fabricou o primeiro termômetro para uso médico, isso em 1612. O Biancani, que publicou o primeiro diagrama claro de um termoscópio, veja só. Alguém resolveu projetar o termoscópio até então, não havia aí projeto para ele. A palavra termômetro, na sua forma francesa, apareceu pela primeira vez, né, numa determinada publicação, com uma escala lá de 8 graus. Isso aqui, pessoal, é importantíssimo. A escala de 8 graus é importantíssima para que você tenha um termômetro e não um termoscópio. O termoscópio ele não mede temperatura. Ele mede apenas comparativamente se um corpo está mais quente que o outro. Para ser um termômetro do ponto de vista conceitual, é necessário que haja uma escala. Veja, já temos uma escala primitiva de temperatura aí com 8 graus. Nós temos aí depois a descrição de um termômetro de vidro selado. Temos o primeiro termoscópio mostrando uma escala, ou seja, o cara está convertendo aí o termoscópio em termômetro. O Torricelli, que inventou o barômetro de mercúrio, conforme eu já disse em slides anteriores. E o Fernando de Médici, que é o grão-duque da Toscana, que confeccionou tubos lacrados, que seria aí realmente a construção do primeiro manômetro, do primeiro termômetro do Galileu. Só que veja, o termômetro do Galileu ele foi idealizado em 1500, né, em torno do fim de 1500, mas só foi construído em 1654. Veja só quanto tempo se passou. Da mesma forma, a partir daí, veja, em 1701, o Newton, sempre ele, né? Ele está em todos. Ele publicou um método para determinar a taxa de perda de calor de um corpo, que, acredite, nós utilizamos até hoje em fenômenos de transporte 2, que é a lei de Newton do resfriamento. E ele precisou, para demonstrar, obviamente, as suas invenções, ele criou uma escala de temperatura para ele, a escala Newton de temperatura, que eu tenho plena convicção que você nunca ouviu falar. Porque é uma escala um tanto quanto controversa, né? O 0 grau representa o ponto de congelamento da água e 12 graus representa a temperatura do corpo humano. Ou seja, Newton precisava de algum tipo de padrão, mas o padrão dele não foi lá dos melhores. No mesmo ano, o Homer, né, Ole Christensen Homer, ele criou aí uma escala de temperatura, né, um indicador utilizando vinho tinto. E aí ele utilizou aí dois pontos de referência para criar uma escala, né? Em 1709, o Daniel Fahrenheit construiu o termômetro de álcool, que eram reproduzíveis, ou seja, se você repetisse o experimento várias vezes, você tinha aí que havia uma precisão. E em 14, ele inventou o termômetro de mercúrio em vidro, com uma precisão bastante razoável. E a partir daí ele criou a escala Fahrenheit de temperatura. Dando continuidade aí, a gente tem em 1731 a criação da escala Remir, que foi uma escala de temperatura aí compatível com as escalas de Fahrenheit, só que utilizou como zero o ponto de congelamento da água e 80 representava o ponto de ebulição. E a escala foi dividida em 80, né, considerou o valor de 80, porque a mistura que o Remir utilizou para avaliar a expansão, né, no termômetro que ele utilizou para criar essa escala, houve uma expansão em 80 partes por mil, e a partir disso ele criou a escala dele. Essa escala hoje em dia não é muito mais utilizada, né, até porque ela é um pouco imprecisa em função da não consideração da pressão por parte do Remir.
Em 1742, o Celsius propôs a sua escala de temperatura, em que 100 representava a temperatura do gelo derretido e 0 representava o ponto de ebulição da água. Tá aí, uma coisa que eu tenho quase que certeza que você não sabia. A escala Celsius original era invertida. 100 era o gelo e 0 era o vapor. Em 43, o Christine ele trabalhou independentemente do Celsius e desenvolveu aí uma escala onde o 0 representava o ponto de fusão do gelo e 100 representava o ponto de ebulição. Mas ele não especificava em que pressão ele determinou a sua escala. Então ela foi aí considerada pouco precisa. O Celsius fez isso, mas deixou a escala invertida. E aí, em 44, o Linnaeus sugeriu inverter a escala do Celsius de tal forma que ele tivesse a configuração que a gente hoje sabe, né? Em 1782, o James Six inventa o termômetro mínimo-máximo, que é conhecido como termômetro de Six. Pessoal, isso daí é uma coisa que, assim, eu me lembro de ver termômetros desse tipo na casa da minha bisavó. Então, é uma coisa antiga, eu nunca mais vi. Eram termômetros que tinham duas hastes e um deles marcava a maior e a menor temperatura ao longo de um dia. Então, você tinha ali as temperaturas máximas e mínimas ao longo de um período de 24 horas. Ele era regulado para trabalhar em 24 horas, né? Hoje em dia, isso não é mais utilizado, né? Eu não tenho notícias, não quer dizer que você não encontre termômetros de Six por aí, mas eu realmente não me lembro de ter visto mais. Dando continuidade, em 1821, a gente tem aí a invenção do termopar, que é um instrumento de medida de temperatura super importante para a engenharia. O termopar ele lida com o fato de que dois fios de metal, quando conectados, eles, por apresentarem condutividade elétrica diferente, eles geram uma pequena corrente que é diretamente proporcional à temperatura em que esses fios se encontram. E essa corrente pode ser convertida, né, esse sinal elétrico pode ser convertido aí em temperatura. E esse instrumento é super utilizado até hoje. A gente tem em 1844 a invenção do barógrafo aneroide, que era um equipamento que registrava a pressão numa folha com uma agulhinha, na medida que a pressão aumentava. Essa linha caminhava para um aumento dos valores no gráfico gerado na folha, e o inverso também. Se a pressão diminuísse, nós tínhamos uma diminuição da escala, né? Entretanto, foi só no ano seguinte que houve a invenção de um barógrafo bem sucedido, que foi baseado em fotografia. Já havia até fotografia nessa época. Em 48, nós temos aí Lord Kelvin, que na verdade se chamava William Thomson. Ele inventou a escala Kelvin, com um artigo aí. E em 49 nós temos o Bourdon, que inventou o seu manômetro, que é muito utilizado até hoje, né? O famoso manômetro de seta. Ele parece um reloginho com um ponteiro e há todo um mecanismo interno capaz de traduzir a pressão de um ambiente no deslocamento dessa seta. A gente tem aí, e eu vou deixar obviamente para vocês pesquisarem isso no Google ou em alguma outra bibliografia que vocês achem interessante, dois instrumentos de medida de temperatura super interessantes, que eu não vou descrever aqui o que é para não acabar com a graça. Se você tiver curiosidade, dá uma chegada lá no Google, dá uma googada nisso daí para você saber o que é um ipsômetro e o que é um pirômetro óptico. São dois instrumentos super interessantes que vale a pena dar uma pesquisada. A partir da segunda metade dos anos 1800, a gente já tem aí a invenção de um termômetro clínico que produzia uma leitura da temperatura corporal em 5 minutos. Né? Antigamente você precisava ficar 20 minutos parado. Hoje em dia a gente não precisa ficar nem 5, né? Se você utilizar os termômetros a laser modernos, a temperatura é aferida em questão de segundos. Mas você imagina, ficar 20 minutos parado tentando aferir sua temperatura. Não deve ter sido nada agradável, né? Em 71, o Siemens ele descreveu um termômetro de resistência. Temos aí o medidor MacLeod, que também vou deixar para você pesquisar, é claro, não vou entrar em detalhes aqui. Nós temos a invenção do medidor de temperatura via resistência à platina. A gente já tem aí um metal com um nível baixíssimo de oxidação, que é interessante para você ter um medidor de temperatura que seja mais durável. A gente tem o psicrômetro, que são as determinações de temperatura de bulbo úmido e bulbo seco. Esse psicrômetro ele é um instrumento extremamente interessante, porque ele mede, é claro, a temperatura através de dois
termômetros, um molhado e um seco. E a diferença de temperatura permite para você determinar a umidade do ar. Então isso é bastante útil para nós em engenharia. Nós temos o Le Chatelier, que tem mais uma vez um pirômetro óptico, e nós temos aí o von Bach, que introduziu o esfigmomanômetro para medir pressão arterial. Aquele aparelhinho que os médicos utilizam uma bombinha de ar para apertar seu braço e conseguir determinar a pressão arterial sua. Vale a pena também, pessoal, a gente dar uma olhada no que estava acontecendo em outras áreas, não necessariamente nas condições de medida de temperatura e de pressão. Por exemplo, em 1808, o Dalton propôs aí um modelo atômico. Ele propôs, na verdade, o que seria o primeiro modelo atômico, porque até então não se tinha uma concepção em termos de modelo do que seria o átomo. Ele dizia, por exemplo, que o átomo era uma esfera minúscula, impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga elétrica. Ou seja, nada mais longe do que o conhecimento que a gente tem sobre átomos hoje em dia. Ele dizia também que todos os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos. E o seu modelo atômico foi chamado de um modelo de bola de bilhar, bastante rudimentar. Mas tem uma pergunta que pode estar te assombrando. Por que eu preciso contextualizar a termodinâmica nessa condição aqui com o surgimento do primeiro modelo atômico? Porque veja, pessoal, foi só em 1808 que o estudo começou a evoluir a ponto de alguém conceber um modelo atômico. A ideia, por exemplo, da propriedade de pressão como a força exercida sobre uma superfície por todo um líquido começa a cair por terra, quando na verdade se começa a caminhar para a ideia de que na realidade a pressão ela é a força exercida por cada uma das moléculas que compõem o meu sistema. E acredite, isso é bastante importante do ponto de vista prático para a gente compreender como utilizar e como que a pressão funciona no nosso dia a dia, na nossa aplicação prática como engenheiros. Como eu já disse, e atualmente? Como é que vai funcionar esse processo de entender a pressão e a temperatura? Então, o conceito atual de pressão, ele é a força exercida em uma superfície pelas moléculas de um fluido. Veja, tem toda uma diferença em relação ao fluido como um todo. Tem implicações bastante importantes para nós. Há um componente molecular envolvido nessa definição, e a gente pode também entender a pressão como a tendência de um sistema para tomar volume, de forma que a pressão ela acaba configurando um potencial. Nós vamos trabalhar com o conceito de potencial um pouco mais para frente, quando a gente trabalhar com a teoria cinética dos gases, né, alguns módulos à frente, a gente vai retornar nessa ideia para que a gente consiga entender o que são esses potenciais na natureza e por que eles são tão importantes. Então, deixo registrado para você, anotar, fazer um asterisco aí na, na sua consciência, de que a pressão ela é um potencial, né? Lembrando que a pressão ela nada mais é do que uma representação da força, que seria o potencial original, né? Mas ela está aqui traduzida, a força está traduzida como pressão. E ela é um potencial e nós vamos lidar com esse conhecimento mais adiante. Mas é importante relacionar a pressão com a ideia de você conseguir conquistar volume, né? Empurrar as coisas e criar volume, criar espaço. De outra forma, a gente tem o conceito atual de temperatura. Esse aqui, pessoal, eu vou ficar devendo por hora, porque nós vamos entender melhor como ele funciona lá na teoria cinética dos gases. A gente vai ver isso em alguns módulos à frente. Até lá, a gente pode até imaginar que a ideia de que a temperatura estabelece o que é algo quente e o que é algo frio, ela pode continuar valendo, mas de uma maneira um pouco menos arbitrária, né? E também imaginar se a temperatura seria um potencial da mesma forma que a pressão. Eu posso até dar essa resposta para vocês. A gente vai entender que a temperatura também é um potencial. E aí a gente vai olhar para outros potenciais da natureza e criar aí uma maneira de estabelecer o que esses seres, né, essas entidades termodinâmicas, essas propriedades, o que elas têm em comum que faz delas um potencial. Mas isso a gente vai ver em módulos posteriores. Por enquanto, eu vou ficar devendo para você a definição ou o conceito de temperatura. Mas eu tenho plena convicção
de que isso não vai atrapalhar o nosso entendimento até que a gente chegue nessa altura da análise desse tipo de informação. Tudo bem? Eu termino aqui a minha aula, né, essa aula introdutória. Vocês devem observar que, na verdade, ela é mais uma aula baseada em curiosidade do que exatamente uma aula que se esforça em dar conceitos para vocês. Nós temos aí alguma bibliografia, né, para que vocês possam, da onde a gente tirou essas informações. Eu sei que existe algum preconceito, não sei por que ainda, com informações retiradas da Wikipédia. Eu fiz algumas pesquisas, principalmente a parte histórica, é bastante interessante de ser obtida dentro da Wikipédia. Atualmente a Wikipédia ela tem um sistema de referências bibliográficas no fim de cada tópico que você pode consultar a origem das informações que estão disponíveis ali. Então, para efeito principalmente de análise histórica, para você tentar quem foi que inventou tal coisa, quando foi que a propriedade de temperatura foi registrada na história, a primeira vez que alguém ouviu falar dela. Então, coisas desse tipo são bastante fáceis de serem encontradas na Wikipédia. Né? Os demais textos são textos sérios, são 2 livros de termodinâmica e um artigo bastante importante sobre o potencial químico, que na realidade descreve a história de como que os potenciais aí são utilizados na termodinâmica. Eu super agradeço a presença de vocês, a atenção e espero que a gente possa evoluir aí no conhecimento em termodinâmica para os próximos vídeos e para os próximos módulos. Vejo você em breve.